Bom dia, minhas amadas irmãs, amadas por Deus e amadas por mim. Antes de tudo, nós devemos orar. Então, vamos orar. Oremos. Pai Santo e Pai amado, Senhor Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, muito obrigada, Senhor, por esta manhã que nós estamos aqui reunida para te louvar, para aprender da tua palavra, para nos edificarmos, para estarmos crescendo juntas, Senhor, neste caminho, que um dia estaremos para sempre juntas com o Senhor. Obrigada, Senhor, por esse momento e tudo aquilo que nós viermos a fazer aqui, seja em oração, seja na palavra que será transmitida, que seja tudo feito para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Queremos, ó Pai, neste momento te agradecer, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Em nome do teu Filho amado, eu te peço para que teu Espírito Santo esteja dirigindo essa reunião, nos dando sabedoria e aquela que vai nos trazer a mensagem, Pai, seja falado através do teu Espírito, Senhor. Usa-nos, ó Pai, para o teu reino, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Agora nós vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus com a Raquel. Raquel, você está aí? Que a Val está tentando entrar. A Valderece também vai guiar uns cânticos, mas ela está tentando entrar. Enquanto isso, Raquel, você está aí? Tá. Oi, filha. Então, louve a Deus e vamos louvar com você aqui em nosso lugar. Bom dia a todas, muito bom estar aqui. Achei que não ia conseguir estar aqui, mas consegui. Vamos adorar a Deus. Santo Espírito, enche a minha vida, pois com Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Faz-me, Deus, uma luz fulgurante, que jamais venha escurecer. Faz, ó Deus, que meu facho brilhante brilhe sempre até o amanhecer. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Amém. Vamos cantar mais um. É Cristo que me faz cantar, é Cristo que me faz cantar, dos meus pecados limpo estou e para o céu eu vou, é Cristo que me faz cantar, ao mundo vou anunciar, ao mundo vou anunciar, que Cristo salva o pobre pecador por seu amor, é Cristo que me faz cantar. Amém. Amém. Vamos cantar mais um? Opa, peraí. Vamos cantar mais um. Vovó, vamos lá. Cristo roga que todos sejam um só. Cristo roga que todos sejam um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus foi o Criador. De novo. Cristo roga que todos sejam um só. Cristo roga que todos sejam
sejam um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus Pai, o Criador. Amém. Amém. Bom dia, Esther. Que Deus te abençoe. Então, agora nós vamos ter a reflexão com a nossa irmã Silvana. Que Deus traga a palavra para nós. Amém. Bom dia, nossa, que alegria ver tanta mulher bonita. Bom dia. Pensar que todos somos um, né? Que Cristo quer que todos sejamos um. E lá no livro de Efésios, Paulo deixa muito claro sobre isso, né? A unidade do Espírito, a unidade da igreja. Gente, é uma honra e uma alegria grande poder hoje vir conversar um pouquinho com vocês. Para quem não me conhece, eu me chamo Silvana e eu moro em Guarulhos e hoje congrego na Igreja de Cristo, no Jardim Presidente Dutra, juntamente com a Neuza, minha linda irmã que está aqui, né? A qual ela, com toda a sua generosidade, sua bondade de coração, investiu na obra do Senhor, doando tudo que ela tinha. E essa oferta não tem, assim, preço, né? Porque é o espaço hoje a qual a gente se acolhe, se reúne para adorar o nosso Deus. E que cada dia Deus está fazendo uma obra muito grande lá. E nós vemos, assim, visualmente, né? Nos olhos. Bom dia, Fê. Assim, a obra que Deus tem feito naquele lugar, tanto no crescimento de espaço, como também de membros que vão... Deus vai acrescentando os membros lá. Então, nós somos muito agradecidas a Neuza, primeiramente a Deus, né, por usar ela, e eu sei que Deus tem um propósito grande naquele local. Sou casada há 43 anos, meu esposo foi sustentado na Igreja do Centro, em Guarulhos, por mais ou menos 10 anos, e foi uma época de aprendizado para a nossa casa, né? Tenho 2 filhos, Daniela e Tiago, e um neto, Gustavo, e um genro, Michel. Então, uma família normal, como qualquer uma outra família, né? E agradecemos muito a Deus por tudo isso que Ele nos deu. E hoje eu fui, assim, agraciada de trazer uma conversa, um bate-papo sobre a pessoa, a segunda pessoa mais importante nessa questão, Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque nós que somos evangelistas, nós temos que saber falar e saber calar no momento certo, né? Para que a gente traga cada vez mais pessoas para esse reino, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho começar falando sobre planos, né? Quem aqui nunca fez um plano no começo do ano, na virada do ano? Então, quase todos, né? Esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou ler mais, esse ano eu vou buscar mais pessoas para o reino, esse ano eu quero comprar uma casa, esse ano eu vou investir no meu carro, esse ano eu vou investir no evangelismo, e a gente faz planos, né? É normal, é natural, né, do ser humano. Isso é comum, é muito comum a gente planejar e tentar, né, atingir esses objetivos, esses alvos que a gente traça, né? É como a gente imaginasse um alvo, né, redondo, né, e a gente tem uma setinha lá na mão e a gente vai tentar acertar aquele centro ali, né? E muitas vezes, nesses 365 dias do ano, exceto os anos bissexto, né, que tem um dia a mais,
são 366 dias, a gente fica tentando findar o próximo ano com algum desses planos assim concretizados, né? Pelo menos alguns. E não foi diferente com Deus, né? Quando eu estudo sobre o reino, eu fico encantada de ver quanto que Deus é organizado, quanto Deus planeja, quanto Ele planejou para criar o universo, quanto Ele planejou para criar o homem, né? E, às vezes, da mesma forma que nem sempre nos nossos planos dá tudo certo, aconteceu que alguma coisa não deu certo lá naquele plano. Mas não foi por Deus. Foi por culpa de terceiros, vamos dizer assim. Mesmo assim, Deus não desviou do plano e do projeto dele, que ele tinha para que a primazia, né, da sua criação, o ser humano, pudesse ter uma vida boa depois da morte, né? A morte física. E ele continuou nesse plano dele. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma das partes do plano de Deus. Se fazer homem, né? E vir aqui e resgatar aquele que caiu, né? Levantar, estender a mão e trazer de volta. E para isso ele teve esse plano. Todos nós defendemos o direito de ir e vir, não é? Hoje em dia é muito comum se falar de direitos humanos, direito de fala, direito de expressão, direito de ir, direito de voltar, né? De se expressar, emitir nossa opinião, muitas vezes, às pessoas. Então, sempre nós estamos, assim, buscando os nossos direitos, principalmente nossas preferências políticas, religiosas, e nós temos essa liberdade de expressar, né? Mas não era muito assim. E Deus, quando planejou se fazer homem e vir para cá, ele enfrentou resistência política e religiosa. Né? Mas isso não o impediu de cumprir a missão a qual estava determinado. A gente lê lá que o quê? Houve uma profecia que isso ia acontecer. Lá em Deuteronômio 18, versículo 15, eu vou ler poucos versículos, mas se faz necessário. Fala que Jesus ele foi profetizado primeiramente. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Versículo 30, versículo 25. Desculpa, versículo 15. No versículo 18, ele fala: suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, isso era profetizado. Jesus, ele foi profetizado. Isaías 53, de 1 a 12, também fala sobre esse Messias que viria, sobre essa criança que viria, sobre esse homem sem formosura que viria, sobre esse cordeiro. E nós vemos em Daniel 7,13 que, apesar da queda da criação, apesar da queda que houve através de Adão, viria um outro Adão. Mas não na mesma forma, no mesmo pensamento do primeiro, tá? Então, lá em Daniel 7,13, ele fala: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem.
Daniel profetizando. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Então, inclusive Daniel, Ezequiel, todos profetizaram que esse Cristo, que esse novo Adão viria. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, eu vou ler o 12 e o 15. Atos Romanos. Capítulo 5, versículo 12 e 15. Quem tiver Bíblia e puder acompanhar, é bom. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por meio de Adão, todo ser vivente, ser humano, passou a ser pecador. E o versículo 15 diz: todavia, com o dom gratuito, como ofensa, por quê? Se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ou seja, esse segundo Adão, ele já vai trazer graça, né? Favor, perdão. Então, é por isso Jesus fazia parte do plano de Deus, para resgatar o homem daquele pecado, porque todos pecaram através de Adão. Não tem um pecado pequeno, um médio, um grande. Todos pecaram. Ah, mas eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não bebo, eu não prostituo. Não importa. Através de Adão, todos pecaram. E aí Deus envia o seu filho. E vem o nascimento de Jesus. E isso está registrado em Lucas 2, de 1 a 38, e Mateus 2, de 1 a 12. Lembrando que o livro de Mateus é o livro que mais fala do reino de Deus. Então, o livro de Mateus é o livro do reino de Deus. Então, todas as vezes que nós estivermos olhando para o livro de Mateus, lendo, temos que ter essa perspectiva, essa visão, tá? E Jesus nasce. A única coisa que nós sabemos é que Jesus teve uma infância comum, como qualquer outra criança, né? Lucas 2, 40 e o 52, eu vou ler os dois, e fala de que forma que Jesus crescia. Lucas 2, ou 40 e 52. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, no versículo 40, então, Jesus crescia de forma saudável, provavelmente tinha uma boa alimentação, mas ele crescia também em sabedoria. Então, provavelmente estudava. E ele era uma criança que, aos 12 anos, ele já entrou no templo e ele conversava com os homens da lei, né? E o versículo 52 diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, Jesus, ele crescia de forma comum, como qualquer uma outra criança. Mas era uma criança que já crescia com sabedoria, com graça, ou seja, com favor. Já havia uma diferença. O que significava quando ele dizia ser filho de Deus ou o filho do homem? Nem todos os judeus na época, eles entendiam ou aceitavam isso.
né? E para Jesus, vamos ver João 8, versículo 57 e 58, como que ele sentia com tudo isso? Lembrando, gente, que quando Jesus veio, existia muita diferença política, muita diferença religiosa. O povo judeu ele estava muito oprimido pelo Império Romano, com taxas altíssimas de impostos, se eles tinham que cobrar 20% de imposto, eles cobravam 42%, mais do que o dobro, né? Então, eles estavam muito subjugados pelo Império Romano. E muitos passavam fome, né? Inclusive, no Sermão do Monte, Jesus tem que transformar os pães e os peixes, porque o povo estava com fome, né? Aí eu vou ler aqui o 57 e o 58. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Responderam Jesus: é verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, como é, né, que Jesus poderia ter visto Abraão? Não é verdade? Mas a ideia era, ele já existia dentro do plano divino de Deus antes de Abraão. Mas quando ele falava essas coisas, o povo não entendia. E eles falavam, nossa, mas ele nem tem 50 anos ainda, e ele já viu Abraão, né? E para Jesus, ser filho de Deus teve um preço. Porque por eles não aceitarem, né? Jesus foi perseguido por isso. Por que Jesus de Nazaré, né? Porque depois ele teve que fugir com a família, morar em Nazaré e passar a sua infância lá. Quando ele tinha 30 anos de idade, Jesus se apresenta para quem? João Batista. João Batista, que era o batizador, né? Era um homem que não comia nem... Comia o quê? Vivia de mel silvestres e gafanhotos. Era um homem politicamente envolvido, inclusive ele era da tribo dos essênios, porque existiam muitas divisões de tribos nessa época. E ele, quando Jesus chega até ele e pede para ser batizado, ele fala, não, mas eu não sou digno, eu nem de desatar suas sandálias, né? Jesus fala, tem que ser assim, porque é assim que é o plano. Foi isso que meu pai planejou, né? Vou ler Mateus, capítulo 3. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, ou seja, o plano de Deus. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Apesar da relutância de João Batista, ele acabou simplesmente obedecendo, né? Então, todos profetizaram a respeito desse dia, que esse homem viria, tá? Daniel, Ezequiel, o próprio Moisés. E, em outras palavras, quando Jesus veio, um novo tempo veio. Então, já não era mais uma velha aliança. É um novo tempo, né? Um novo começo. Então, fazendo parte ainda daquele plano que nós conversamos no início, está se iniciando um novo momento, né?
uma nova aliança. Verdade nós devemos dizer, mesmo João Batista aceitando esse compromisso de batizar, ele sabia que o tempo dele também estava próximo, porque ele partiria, né? E que a luz é que ia resplandecer. A luz de Jesus é que ia resplandecer. Então, convém que ele cresça e que eu diminua, foi as palavras dele. Né? E aí, assim se fez dentro do plano de Deus. E aí, Jesus desenvolve o ministério dele. Tá? Jesus desenvolve o ministério. Hoje em dia, essa palavra ministério está muito ligada a denominações, né? Infelizmente. É o ministério de pastor, o ministério de pastora, o ministério de bispa, né? E, na verdade, ministério significa serviço. Só isso. Então, Jesus começa, então, o serviço dele. Tá? Eu vou ler João 21, 25. João 21, versículo 25. É logo já no finalzinho do livro de João, último versículo. Há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Olha só. Então, o que será que Jesus fez, criança? O que será que ele fez, adolescente? Jovem? Antes dos 30? Né? Mas se tudo tivesse escrito, não caberia nos livros. Então, Deus, dentro do plano dele de perfeição, ele tinha um objetivo, que era a salvação, né? Jesus, ele veio dentro de duas dimensões. A teórica, primeiro, porque ele veio apresentar a doutrina do Pai dele. Isso está em João 7,16. Ele fala, eu não vim trazer as próprias palavras que eu falo, foi meu Pai que mandou. Então, Jesus, ele só veio apresentar a vontade de Deus aqui, né? E esse é o segredo do êxito do trabalho, desse ministério, desse serviço que ele veio prestar. A obediência. Uma palavra chamada submissão. Eu gostei muito quando eu ensinei na Mulher Cristã sobre submissão. Eu nunca tinha visto dentro da perspectiva de que não é o marido que pede para que a gente seja submissa, mas é Deus. Ele pede que nós, mulheres, sejamos submissas a seus maridos. Então, nós, quando somos submissas a nossos esposos, nós estamos primeiramente obedecendo Deus. Ele pediu. Não foi meu marido que pediu. Deus pediu. E Jesus foi exatamente isso. Porque a doutrina que ele ensinava não era própria dele, mas era do Pai que enviou ele. E a outra dimensão, a dimensão prática, né? Então, Jesus, ele conhecia a vontade de Deus, ele obedecia à vontade de Deus e ele praticava. Eu, não faz muito tempo, dentro dessa pandemia, e a gente tendo muitas aulas online, né? Isso também foi uma bênção para todas nós, eu acredito. Eu descobri que nós só praticamos quando nós entendemos o que lemos. Quando realmente nós compreendemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, aí a gente pratica. E às vezes, minhas irmãs, passam anos. Eu estou na igreja, nós nos convertemos em 1982, mais de 40 anos. E eu ainda me peguei e me pego descobrindo cada vez mais coisas novas dentro da Bíblia para a minha vida. Mas por que tinha que ser agora? E não no passado. Porque todas nós temos o nosso tempo do amadurecimento, né?
E nós temos que dar esse tempo para nós como Deus dá. Então, nós temos esse tempo. E a partir do momento que lá em Romanos 12 diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Cada vez que nós aprendemos algo de novo, temos que nos renovar. Temos que deixar o Espírito Santo transformar. Eu descobri que eu não sou submissa ao marido, mas sim a Deus. Então, automaticamente, eu vou ser ao marido. Não é? Porque eu vou falar, eu não quero não me submeter a Deus. Não é verdade? Então, eu vou me submeter ao marido. E eu tenho trazido essa frase para as minhas alunas, e você sabe que tem feito transformações no casamento delas. Eu simplesmente digo, obedeçam a Deus, só isso, mais nada. Ele mandou. E é assim que Jesus agia. Ele agia assim. Por isso ele foi um homem humilde, manso, suave. E essa mansidão de Jesus, através do Espírito Santo, pode sim ser passada a cada uma de nós. Esse ministério do servir pode ser passado a cada um de nós. Sabe por quê, irmãs? A partir do momento que eu desejo praticar a teoria que Deus nos mostra através da Bíblia, aí essa transformação há. Aí eu serei uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor serva da igreja, no meu trabalho, né? Eu trabalho com alimentação escolar, eu trabalho com crianças todos os dias, e eu sou cozinheira. E ontem uma professora perguntou, mas por que a comida de vocês é tão boa que a gente não quer comer fora, quer comer aqui? Eu falo, porque a gente realmente cozinha com amor. E nós cozinhamos, lembrando que eu sou um serviçal do povo. Eu sou um serviçal do cidadão brasileiro. Eu sou um servidor público. Se cada servidor público fosse cristão, temente a Deus, né? As coisas fluiriam assim, com amor, com paixão. O livro de João diz que se não houver amor, nós não somos filhos de Deus, pois Deus é amor. Então, tudo que nós fizermos, começando obedecendo ao plano de Deus, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, porque esse era a ordem do Pai. Você vai ser o Salvador. Essa semana eu perguntei para o meu esposo, amor, é Deus ou Deus? É Jesus ou Deus que salva? Ele diz, Deus. Jesus foi o instrumento que ele usou, o cordeiro que ele usou. Mas Deus é o Salvador. Né? E esse amor ágape, esse amor razão que ele tem, mesmo nós não pedimos perdão, muitas vezes quando erramos, mesmo a gente não se curvando muitas vezes de joelho diante dele, quando nós pecamos, ele continua nos amando. Ele continua nos dando a chuva, o sol. E hoje, quando eu vi a chuva, eu lembrei disso. Falei, o Senhor continua me amando. Então, Jesus era parte do plano de Deus. Ele veio, nasceu de mulher, ele enfrentou religiosos e políticos que esperavam, principalmente o povo que esperava que esse rei viria em cima de um cavalo branco e todo pomposo, cheio de muito luxo, e de repente ele entrou num jumentinho na cidade, né? E palmas folhas, né, que aclamaram a chegada desse rei humilde, né? Então, que esse Espírito Santo, que habita em Cristo, que habitou em Jesus no batismo, e que hoje habita em nós, como nosso consolador que ele deixou, como nosso protetor, como nosso orientador, né? Que a gente possa aprender a ouvir esse Espírito. Muitas vezes, mais do que falar, é melhor ouvirmos. E às vezes ficar em silêncio
como Jesus muitas vezes fez quando subiu ao monte para orar, era ficar em silêncio e ouvir. Que nós possamos aprender do Mestre e continuar a nossa jornada, sempre colocando o reino dele em primeiro lugar em nossa vida, porque vale a pena. Eu vou ler capítulo 2 de Filipenses, que dá um resuminho dessa jornada de Cristo, porque, afinal de contas, é sobre ele que nós temos que abordar hoje. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha carreira de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também a cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é o novo começo. Que na nossa vida, todos os dias, haja um novo começo. Pois esse Cristo, Deus exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de qualquer nome. E ele é o nosso irmão. Obrigada, gente. Que essas palavras possam fixar os nossos corações para que a gente possa praticar no nosso dia a dia, de acordo com a necessidade que nós tivemos no crescimento espiritual nosso. Bom dia e obrigada a todas vocês. Amém. Amém. Amém, Silvana. Meus amados. Amém. Silvana. Amém. Amém. Agora nós vamos ter um louvor com a irmã Val. Amém. Não, beba aqui. Amém. Muito bom, Silvana. Muito obrigada, viu, pela a mensagem. Temos ainda muito mais para refletir, né? Muito rica, né? A mensagem. Então, o louvor que eu acho muito bonito, fala especificamente de Jesus. Foi, mamãe. Quer mais água? Tem o microfone ligado, por favor. Obrigada. Foi desprezado e rejeitado, Jesus, Senhor dos senhores. Foi desprezado e rejeitado por todos na cruz. Se esquivaram de ver a Jesus, tamanha dor que sofreu por nós. Amém. Amém.
Amém. Amém. Amém. Silvana, graças a Deus por sua vida. Muito obrigada por você ter deixado Deus te usar. E você tem algumas perguntas aí para o bate-papo? Sim. Eu gostaria de fazer umas perguntinhas, se vocês puderem, assim, aceitar, responder, né? Seria bom. Mas está dentro da nossa aula. Jesus, ele representa para nós o de melhor, né? A gente agora já conhece um pouco mais de Jesus. Então, o que a gente tem que fazer é permanecer. Permanecer. Não é fácil a vida cristã, porque é uma vida em que nós temos que negar nós mesmos. Para seguir Jesus, nós temos que negar a nós. Mas é uma vida de vitória, é uma vida que vale a pena ser seguida, né? Nós precisamos sempre observar mais a parte prática de Jesus. A teoria nós já temos, né? Mas ele é um mestre no sentido da gente observar a prática dele. O apóstolo do amor, que é João, vocês viram que em versículo 25 do capítulo 21 ele fala: Jesus fez muitas outras coisas mais, né? Mas de acordo com a lição, por que Jesus era chamado filho do homem? Alguém lembra? Alguém quer falar uma de cada vez? Irmã, eu Oi. Qual foi a pergunta que eu não escutei, irmã? Por que Jesus era considerado ou chamado filho do homem, né? Daniel, João, apóstolo. Então, filho do homem. Por quê? Porque ele veio como forma de homem, né? Deus, Pai. E ele veio aqui para cumprir uma missão. Então, quando eles falavam filho do homem, era a semelhança do homem, né? O filho de Deus, mas a semelhança do homem. E vocês lembram qual era a diferença entre Adão e esse Adão antigo e o Adão hoje? O de hoje foi obediente. Isso. E o outro? Um é pecador e o outro nunca pecou. Exatamente, Clara. Clara. O Adão, Adão era do pecado e o outro nunca pecou. Pode falar. É isso que eu ia dizer. O primeiro Adão trouxe maldição. E o segundo Adão trouxe bênção. Salvação. Isso, exatamente. Muito lindo, viu, gente? A Luísa Pode falar, Luísa. Pode falar, Luísa. Luísa, abre o microfone. Eu creio que através de Adão entrou a morte. Porque o salário do pecado é a morte, através da desobediência. Mas em Jesus Cristo nós temos vida. Porque o dom, né, gratuito de Deus é a vida eterna. Ele veio trazer a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Amém, exatamente, Luísa. E outra pergunta, que seria a última agora: se Jesus Cristo não tinha pecado, por que ele se batizou? Para dar exemplo. Para dar exemplo. Para dar exemplos. Isso. Jesus queria primeiro ficar, né, com as pessoas, os discípulos dele, e cumprir as ordens dele. Né?
para que possamos entrar no reino, esse reino que Deus planejou, que projetou, né, que Ele organizou, nós temos que dar esse passo de Deus, que é o passo. Vamos fechando quando a irmã falar, a gente fecha, né? Quem quer falar? Eu creio que foi para dar exemplo, né, como as irmãs já falaram, e também é interessante que quando Jesus foi batizado, logo depois desceu o Espírito Santo, né? Então eu creio assim, também nós, quando nós somos batizadas, nós recebemos o perdão dos pecados e o Espírito Santo vem fazer morada em nós. Exatamente. Assim como aconteceu com Jesus, né? Embora ele não tivesse pecado, mas sobre ele veio o Espírito Santo. Sim, porque o Espírito Santo não tinha vindo ainda, né? Tanto é que os discípulos de João, né, são batizados porque eles não tinham recebido o Espírito Santo. Então, esse é o exemplo, né, que Jesus nos dá para a nossa entrada no reino. E, assim, finalizando, o objetivo é permanecer nele. Porque para onde iremos se a gente se afastar do reino? Amém. Agora nós vamos fazer a última oração. E quem quiser continuar depois conversando um pouquinho, estaremos à vontade. Aí eu peço para a irmã Valéria Baroa fazer essa última oração. Abre o microfone. Ok, pera, estou comendo. Está tomando café. Olha, antes dela fazer a oração, todo mundo aí fica... Vamos fazer uma coisa, vou tirar uma foto aqui para guardar de lembrança. Cadê o sorriso das lindas mulheres de Jesus? Vamos lá, preparando. 1, 2, vou fazer igual as crianças da escola. Todo mundo, abacaxi. Pronto. Pronto. Podemos orar? Podemos. Tô cuidando do meu pai aqui, por isso que eu tô off, tá? Tá bom. Oremos então, tá? Pai Santo, Pai amado, Pai de toda honra, de toda glória, de todo poder, de toda majestade. Obrigado, Senhor, pela noite que tivemos. Obrigado porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigado, Pai, por esse momento agora, reunidos com nossas irmãs, auxiliadoras idôneas, aprendendo, Pai, da tua palavra. Obrigado pela irmã Silvana, Pai, que nos passou essa mensagem tão gratificante, Pai, que nós possamos colocar em prática, Por entrar nessa saber aula, que o por me dar Senhor coragem, meu Deus, para que determinação nós, de buscar Pai, o Senhor em primeiro lugar. Todo-Poderoso Jesus, Obrigada, meu Pai, Deus, que o Senhor também esteja me capacitando, nós Senhor, possamos, Pai, a ser sua submissos aos palavra, nossos porque maridos, através da Pai, sua porque palavra é o tudo Senhor pode que nos acontecer ordena, Pai. no meu meio, porque o Muito Senhor me dá obrigado por tudo, discernimento. Jesus. Obrigado Obrigada, por meu Deus, cada pela mulher minha aqui vida, pela vida dos representada, meus Pai. filhos, por tudo que o Obrigado, Senhor tem Pai, por feito, ter por tudo dado que o Senhor seu vai de único filho em fazer. nosso favor. Que o Senhor abençoe, Obrigado, Senhor, Pai esse querido, dia de também hoje, porque pelos amanhã te louvores, pertence. por cada mulher que aqui se dispôs, Pai, a ficar aqui agora, Pai, participando desse momento tão especial que é com o Senhor, Pai, através da Tua palavra, Pai. Muito obrigado por tudo. Fique conosco nesse sábado, que nós possamos ser luz onde quer que nós estejamos, que nós possamos aprender e colocar em prática tudo que aprendemos, Pai. E também, Pai, que o Senhor abençoe cada mulher aqui, Pai, e que amanhã, não só amanhã, mas todos os dias de nossas vidas, possamos ser exclusividade, Deus, na nossa vida, Pai,
e que nós possamos, Pai, sempre colocar em mente que o nosso alvo é Jesus. Obrigado pela irmã Edneia, por esse momento, Pai, por estar nos ajudando, Pai, através desses encontros tão bons, Pai, que tem nos edificado. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Não vão embora ainda, não. Tem uma tarefinha da semana, viu? Uma tarefinha. Vocês vão ou colocar um versículo lá no grupo falando quem é Jesus, ou um louvor. É uma tarefinha. Repete de novo, eu não entendi. Ou um louvor, porque nós temos tantos louvores que falam de Jesus, tantos, e eu gostaria que vocês gravassem e Agora, a gente semana que vem, colocasse no grupo. Uma tarefa para essa semana. Fiquem à vontade, é só uma sugestão. Hoje semana que vem, né? Hoje, segunda, domingo, terça, quarta, qualquer dia. Quem é Jesus para você? Coloque um versículo, ou você coloque um louvor. Vou falar com as palavras nossas. Olha, os louvores têm ajudado muitas irmãs, e a mim também, muitas. O louvor são orações cantadas, né? Nossa, que incrível, que maravilhoso. Louvar a Deus juntamente com as irmãs. Outra coisa, irmãs, eu peço que as irmãs orem, orem pelo grupo, né, para que Deus faça crescer cada vez mais. Tem conseguido atingir muitas pessoas, tem exortado muitas irmãs. E eu vou aqui só desgravar, que eu esqueci, porque era só um pouquinho. Desgravar, porque não precisa gravar tudo.